A graça e a paz do Senhor Jesus. A mensagem hoje está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E o tema da mensagem hoje que eu quero transmitir para as irmãs é a importância de buscar a Deus. Então, no verso 13 está escrito: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus promete que aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão. O que que é a busca? A busca é esforço, né? A busca é uma ação. Então, quando nós nos colocamos assim para buscar o Senhor está disposto, né? Ele está disposto de braços abertos para quem quer buscá-lo, né? Para as pessoas que querem buscar a Ele. E E o que está acontecendo no tempo de hoje, né? Muitos estão desapercebidos, distraídos, e sem perceber vão aos poucos distanciando da presença. E a presença que nos fortalece, e a presença de Deus que nos dá ânimo, que nos dá coragem para lutar todos os dias. E o inimigo, isso não é interessante para o inimigo, que nós não conseguimos ver é que o inimigo o tempo todo ele quer nos tirar a atenção, ele quer nos despertar para outros interesses. E ele faz isso através do medo, do desânimo, da falta de fé. Ele quer nos tirar assim dessa busca, nos desviar dessa busca de Deus. Porque quando nós estamos, e ele bem sabe, porque que mais do que nós, o inimigo, ele conhece, ele sabe quem é Deus. Ele conhece ele porque que ele já esteve com ele, né? Ele já esteve com ele, então ele conhece ele mais do que nós e ele sabe do poder que está nas nossas mãos quando nós nos aproximamos desse Deus. E Deus, ele é cauteloso, ele é um Deus delicado, né? E nos dá essa oportunidade, se queremos a presença ou não. Né? Que Deus não é um Deus que vem já como inimigo, já entrando na nossa vida de qualquer jeito. Ele espera que nós busquemos e que essa busca seja mesmo de coração aberto. E quando o inimigo tenta nos tirar dessa conexão com o Senhor, ele nos quer ver mais fracos. É, e às vezes a gente não percebe isso, né? E a nossa busca, ela tem que ser constante em todos os momentos, nos momentos de dificuldade, nos momentos que nos encontramos fracos, é ali que somos fortes, é ali que nós precisamos mais da presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nos fortalece. No deserto, Moisés reconheceu a importância da presença quando Deus recusou continuar caminhando com aquele povo que estava em desobediência. Moisés disse para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Isso nos vem mostrar o quanto é importante a presença de Deus nas nossas vidas. Em todos os momentos, no momentos de enfermidade, no momentos de perdas, de medo, se não for a presença, nós não conseguimos caminhar. Entendeu? É a presença do Senhor que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos dá coragem e que nos faz acreditar que possamos ter dias melhores todos os dias, né? Que as coisas vão mudar, que Deus vai agir, né? Essa fé é o que aumenta a nossa fé, é a presença do Senhor. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é importante porque muitas vezes nós focamos nas coisas e esquecemos de buscar a presença, né? Para o nosso interior, para o nosso fortalecimento. Nós esquecemos de buscar a presença e nós focamos nas coisas, naquilo que nós precisamos, né? Muitas vezes nós
só chegamos a Deus no momento de necessidade, né? E nós devemos buscar Ele a todo tempo. E quando a gente busca pela presença, as demais coisas serão acrescentadas. É essa a promessa de Deus. Aquilo que nós estamos precisando, elas já vão acontecendo, porque que nós não buscamos pelas coisas, nós buscamos pela presença. Porque sem a presença de Deus aqui nessa terra, nós não somos nada. E a pergunta, por que devemos buscar a Deus? Em João 3,16, nós devemos buscar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós buscamos a Deus também para encontrar a salvação, né? Para encontrar a salvação, porque que a nossa esperança nesse mundo não são as coisas desse mundo. Nós não viemos aqui para. Nós usufruímos do mundo, mas nós não somos dele. A nossa casa não é aqui. E nós temos que levar isso para a nossa vida. A nossa casa não é aqui. Então, nós buscamos o Senhor para encontrar a salvação, para sermos salvos, né? Porque o que espera para nós é muito grande, é muito maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. E em Provérbios 3:16, 3, 5, 6, está falando da nossa. É, porque nós buscamos a confiança, nós buscarmos também o Senhor para ter orientações divinas. Em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Nós buscamos ao Senhor para ter orientação divina, né? Porque que muitas vezes em momentos da nossa vida de medo, de ansiedade, de enfermidade, entendeu? Nós ficamos perdidos, não sabemos como agir, não sabemos o que fazer. Então, se estivermos buscando o Senhor nos orienta. Ora, filha, não fique desanimada. Né? Eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que salva, e Ele nos orienta o melhor caminho, como devemos agir em diversas situações da nossa vida. Então, nós buscamos a Deus para sermos orientados em todos os momentos, em todas, em todas as fases da nossa vida. Que muitas vezes nos perdemos diante de um momento de perdas, um momento de aflição, e aí, ao invés de depositarmos a nossa confiança totalmente no Senhor, a gente perde, a gente fica desorientado. Senhor, eu não sei o que que eu faço agora. E é nesse momento que não sabemos o que nós fazemos, é que o Senhor nos direciona. O Senhor nos direciona. Quando nós achegamos a Ele e sentimos a paz, né? A paz da presença do Senhor, nós somos orientados para fazer, para agir da forma que, que Ele quer que nós agimos, para que não ficamos ansiosos, para que não tenhamos medo. E em Pedro 1, versículo 15 a 16, nós buscamos a Deus para crescer em santidade, né? É, e esse versículo está falando, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós buscamos ao Senhor também para crescer em santidade, né? E vamos ler também Filipenses, vou falando alguns versículos, gente. O meu versículo, eu coloquei como versículo, o versículo maior seria Jeremias, mas eu vou falando de outros versículos que está na Bíblia, tá?
em Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Então, essa paz, nós buscamos a Deus para ter paz interior, né? Diante de toda situação que estivermos, em todos os momentos difíceis, mesmo a gente não sabendo o que fazer, o que agir, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós buscamos para ter a nossa paz interior e entender os propósitos de Deus na nossa vida. As coisas que vêm, muitas coisas às vezes que vêm, as provações que vêm, permitidas por Deus, nós temos que entender que muitas delas é para o nosso crescimento espiritual. Né? E quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, temos paz em todas as coisas que Ele permite que aconteça, todas as coisas que Ele permite acontecer. Aí nós tenhamos paz, porque nós sabemos que todas as coisas que vêm de Deus, né, é para o nosso bem, né? Todas as coisas que o Senhor permite, muitas coisas é para o nosso crescimento espiritual. Então, quando nós colocamos na dispensação do Senhor, quando nós colocamos Deus para agir na nossa vida, ele nós não ficamos aflitos, nós entendemos que muitas coisas porque ele permitiu que é a vontade dele, né? Pedir a Deus a todo momento que Ele nos dê discernimento, entendimento para entendermos a vontade dele. E muitas vezes nós não temos nem que questionar a vontade do nosso Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor fez isso? Simplesmente aconteceu. Muitas coisas nós procuramos, né? Muitas coisas que acontecem, mas muitas coisas é permissão do Senhor para o nosso crescimento. E a recompensa de quem busca a Deus, a recompensa, o que que nós ganhamos com isso, né? O que que nós ganhamos buscando o Senhor? Nós ganhamos intimidade com o Criador. Nós ganhamos a paz que excede todo entendimento. Nós ganhamos sabedoria para tomar decisões corretas. E Deus promete que aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão. E no versículo 14 ele complementa que ele será achado de nós. Então, que possamos todos os dias, é uma breve reflexão, irmãs, mas que possamos em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, estar buscando o Senhor a todo instante, a todo momento. A palavra de Deus mostra alguns heróis da fé, os momentos que eles mais necessitavam, eles recorreram ao Senhor e o Senhor agiu no meio deles, né? Nós buscamos o Senhor na enfermidade, nós buscamos o Senhor quando estamos aflitos, mas também buscamos ao Senhor quando estamos alegres, porque que o que importa não é só a nossa necessidade, né? Porque que nós necessitamos da presença dele o tempo todo. Mas não é só na fraqueza. Nós devemos procurar o Senhor, buscar o Senhor de todo o nosso coração, em todos os momentos, em todos os momentos da nossa vida, né? Nos momentos felizes, nos momentos alegres, porque a presença de Deus que nos manter de pé, é a presença de Deus que nos fortalece todos os dias. É a presença de Deus que nos dá direcionamento para a nossa vida. Então, a presença do Senhor que nos dá entendimento para entender os seus propósitos, né? É, quando a gente pensa na questão da enfermidade, às vezes ninguém quer ver o outro sofrendo, ninguém quer sofrer, e Deus não nos colocou nesse mundo para estarmos sofrendo, e nós clamamos sim pela cura, né? Pela cura, mas a mais que a cura, nós precisamos da presença, né?
porque que a nossa cura maior é a cura, é a salvação, que é o que nós buscamos todos os dias, né? Para que voltamos, para que nós estamos aqui, eu digo que nós estamos aqui emprestados, né? Nós estamos aqui num campo de nós estamos aqui num campo de experimento, talvez, né, da nossa vivência, o ser humano que nós estamos transformando dia após dia, mas a nossa casa não é aqui. Né? O que Deus tem preparado para nós é muito maior do que tudo que há nesse mundo. Então, que nós viemos focados nisso, que nós pedimos Deus força, fortalecimento, entendimento todos os dias, todos os instantes, e que a presença dele nunca há de faltar em nossa vida, né? Que nós possamos buscar o tempo todo, em todos os momentos difíceis, em todos os momentos que nós da nossa vida aqui nessa terra, que nós possamos ter esse entendimento para buscar sempre a presença do Senhor. Amém? E essa é uma breve reflexão que eu quero deixar aqui no grupo, tá? Que Deus abençoe a todos. Amém?